Não é um resultado surpreendente. Surpreendente foi uma diferença muito expressiva, uma diferença que se situa ali nos 11 pontos. Isso não se esperava, nenhuma pesquisa indicava. As pesquisas estavam dando uma vitória do Milei, mas com alguma coisa como 4 pontos de diferença. Ela foi muito expressiva dentro de um eleitorado que compareceu massivamente às urnas. Portanto, a vitória do ultraliberalismo, da extrema-direita, representada por Milei, foi uma vitória cachapante. Não foi uma vitória tímida, foi uma vitória expressiva. Isso significa dizer que a imensa maioria dos argentinos está de acordo com o programa liberal, com aquele programa defendido pelo Milei? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que existe na sociedade argentina é um esgotamento que já é antigo, com o processo que a Argentina vive nos últimos 20 a 30 anos, que é o processo de implantação do neoliberalismo e o esgarçamento na sociedade que isso provoca, e, claro, a crise do governo de Alberto Fernandes, com a inflação demoníaca e a desestruturação da economia do país. De alguma maneira, o movimento que leva à vitória do Milei agora é parecido com o que aconteceu no início do século XXI na Argentina, em que o povo vai às ruas e derruba de la Rua tem que fugir de helicóptero da Casa Rosada, e havia um movimento cujo a consigna era que se vayan todos, que todos fora. Tá? Isso provoca uma limpeza na política argentina. E esse movimento levaria depois à eleição de Néstor Kirchner, que até então era um governador de uma pequena província da Argentina, representava os setores mais à esquerda do peronismo, não fazia parte do núcleo central de poder. O Milei, de alguma maneira, é um que se vayan todos, mas de direita. É o mesmo movimento de 20 anos atrás, só que, ao invés de ser um movimento pela esquerda, é um movimento pela direita. A vitória do Milei, ela, em alguns aspectos, pode ser comparada à de Bolsonaro, em outros, não. Por exemplo, o papel das Forças Armadas tende a ser totalmente diferente. As Forças Armadas argentinas não são um ator político, ao contrário das Forças Armadas brasileiras. Então, essa é uma diferença. O Milei não conta com maioria parlamentar. A maioria parlamentar do país segue com o peronismo. Então, ele vai ter problemas para implementar o seu programa. Ele vai ter que construir uma base parlamentar a partir da direita tradicional, a partir do macrismo, e encontrando setores do peronismo que estejam dispostos a apoiar seu programa. Ele não vai ter vida fácil no parlamento. Ele vai ser obrigado, provavelmente, a mitigar, digamos assim, a moderar aspectos do seu programa. A tendência do Milei para poder governar é, em algum nível, praticar estelionato eleitoral. Quer dizer, ele foi eleito com um programa, mas ele terá que implementar outro programa para governar. Ele não vai ter maioria parlamentar para o programa que ele propôs. Eu acredito que ele vai ter uma versão um pouco mais moderada do programa que ele propôs. De toda maneira, eu acho que ele vai, como Bolsonaro, estressar a política argentina, estressar a democracia liberal argentina, porque ele vai tentar jogar a opinião pública contra o parlamento no qual ele é minoritário. E talvez ele possa contar, aí vem uma diferença importante, talvez ele possa contar com uma certa aliança no Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode ser um aliado de Milei, ao contrário do que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu estabelecer uma aliança com o parlamento, mas ele não teve vida fácil no judiciário. O Milei pode ser o contrário, ele pode ter dificuldades parlamentares, em função do peronismo manter maioria, mas ter alguma aliança com o judiciário. De toda forma, o que venceu na Argentina é esse programa ultraliberal disfarçado de um discurso antissistema, um discurso forte antissistema que consegue mexer com as pessoas por conta da deterioração da vida econômica do país e da deterioração da democracia liberal, que é um fenômeno mundial e que na Argentina adquiriu conotações mais fortes em função da desagregação econômica provocada pela inflação. Então, ele se apresentou como antissistema e, como antissistema, ele conseguiu formar uma ampla maioria. Desde os anos 20 do século passado, portanto, desde a ascensão do Mussolini na Itália, numa situação de crise estrutural da democracia liberal e de grande polarização, governos moderados são a antessala do fascismo. Governos moderados, desde os anos 1920, são a antessala do fascismo em épocas de polarização, ao não enfrentarem estruturalmente os problemas econômicos e afrouxarem a disputa político-ideológica, concedem à extrema-direita o monopólio do discurso antissistema. Basta a gente olhar na história, né, Daphne? Por exemplo, o que antecede a ascensão do fascismo? Um governo liberal na Itália, portanto, um governo moderado, que não enfrentava
os graves gargalos da crise do capitalismo na Itália, tampouco fazer disputa político-ideológica. Esse governo é a antessala da ascensão do Mussolini. E esse governo contava com o apoio, ou pelo menos com a simpatia, de um setor do socialismo italiano naquela época. A República de Weimar, na Alemanha, que se prolonga de 1923 até 1932, lapso sensu, é a antessala da ascensão do nazismo, porque a República de Weimar tampouco enfrenta os graves problemas estruturais da economia alemã e tampouco faz o embate político-ideológico. Então, ela antecede a ascensão do nazismo. Tá? E assim vai. Nós vamos ver ao longo da história que na República Espanhola, o governo republicano espanhol, ao ser incapaz de enfrentar os graves problemas estruturais da economia espanhola, do capitalismo espanhol, de gerar uma ruptura com o sistema que estava em crise, ele não tem forças para deter a ascensão e a vitória na guerra civil do franquismo. E nós vamos analisando na história e a gente vai ver sempre isso. Vamos pegar a América Latina de hoje. Quais são os governos mais estáveis contra a extrema-direita? Veja que ironia, são os governos progressistas ou de esquerda mais radicais. São os mais estáveis. A começar pela Revolução Cubana. A Revolução Cubana, com todas as dificuldades econômicas, ela não é afetada por ascensão da direita. Vamos pegar a Venezuela. Com todos os problemas econômicos, com todo o cerco norte-americano, a estabilidade política do governo Maduro é muito superior à dos demais países da América do Sul. Um caso mais moderado do que a Venezuela, mas também dentro da família de governos, vamos dizer assim, de experiências mais radicais. Bolívia. Foi lá que o golpe foi derrotado com maior facilidade e conseguiu se recuperar, se retomar o fio da história. Quanto são mais estáveis, desculpa, são mais estáveis internamente, mas externamente a pressão é brutal, né? Claro, estáveis internamente, politicamente estáveis. Quanto mais radical a experiência política, esses governos de esquerda, mais estáveis internamente. Quanto mais moderados, mais instáveis. É uma coisa curiosa, né? Porque o senso comum deveria nos levar a pensar o contrário. Quando você está sob uma ofensiva da extrema-direita, você tem que moderar o governo para poder fazer uma frente mais ampla e, com isso, deter a extrema-direita. Não seria o senso comum? Esse senso comum não passa pela prova da história. Olhando para a realidade latino-americana, não passa pela prova da história. As experiências de governo mais radicais são as mais estáveis. Por que elas são as mais estáveis? Porque elas enfrentam estruturalmente a base sobre a qual se ergue o neofascismo. Sua base econômica, sua base político-ideológica, os interesses de classe. Quando esses interesses de classe, essas estruturas econômicas, essas concepções político-ideológicas são enfrentadas de uma maneira mais agressiva, o neofascismo recua. Ele perde condições de reprodução. Então, isso a gente tem que observar. Não é fácil, porque como é que você, aqui no Brasil, vamos aplicar vamos dizer assim, essa análise para o Brasil. Aqui no Brasil a gente vive uma situação muito difícil, porque, vamos supor, que cheguemos à conclusão de que seja necessário radicalizar a experiência de governo para melhor enfrentar o bolsonarismo. Com que forças? Se não tem maioria no parlamento, se não tem mobilização social,